Fala galera, e aí como é que vocês estão? Voltando aí, dando continuidade ao nosso produto, né, o King Tibianos, que é basicamente uma aplicação, uma brincadeira, entre aspas, que a gente está fazendo aqui, para a gente desenvolver um software do zero, tá? Com IA, com cursor, etc. Um software de verdade que pode ir em produção, que é usável em produção, né, isso é importante, que pode virar um produto no futuro. E agora dando continuidade ao nosso produto, como que a gente está aqui com ele, né? Vou passar aqui com vocês aqui. Vamos lá, tá? Vamos fazer um recap aqui que a gente mudou aqui até agora, tá? Eu vou abrir o SquareDraw aqui, ó. Onde que a gente estava? Na última conversa nossa, a gente parou nessa parte aqui, que a gente ia começar a buscar os high scores, né? Que é essa parte aqui, ó, buscar os rankings, né? A gente, em tese, tem que estar com essa parte aqui pronta. Mas antes disso, eu quero falar sobre uma mudança que eu fiz aqui, ó. A gente falou que a gente ia fazer uma política de retry de 10 tentativas, né? Por causa do nosso proxy, né? Ou seja, quando a gente vai lá, faz a requisição no site do Tibia, a Cloudflare vai lá e bloqueia a gente, né? Que está exemplificado aqui. E aí, esse fluxo aqui, ele poderia acontecer até 10 vezes, né? E eu peguei os logs, a gente está rodando em produção já. Eu comecei a estudar os logs, eu pedi ao cursor para poder estudar para mim. E eu descobri que não vale a pena fazer 10 vezes. Depois da terceira vez, apenas 2% das requisições tem algum sucesso. Então é melhor a gente ficar em 3, porque a gente vai abaixar custo na nossa operação. Beleza? Então, isso é uma coisa que foi mudado, tá? Por causa de custo, pra gente poder manter custo. E basicamente, então, aqui, quando a gente vai buscar alguma coisa no site do Tibia, para algum recurso específico, esse é o cenário esperado aqui. No caso, não, né? Porque ele tá verdinho, então ia acabar na segunda aqui. Mas se desse falso, ia morrer na terceira vez. Ia acabar. Beleza? Então, isso aqui é a primeira coisa que a gente fez. Alterou, tá? E além disso, a gente sim avançou nessa parte aqui. A gente criou toda essa camada de ranking. Se a gente for aqui em produção, ó, nesse momento aqui a gente está processando coisa lá. Então na nossa fila tem 70 mil itens para rodar lá na Azure, tá? Se a gente for aqui em guilds, vamos ver aqui, ó. Nossa ferramenta ela já catalogou quase 3 mil guilds. Tem 2.898 guilds aqui no site do Tibia. Vamos ver, boneco. A gente já catalogou quantos aqui? Cadê? Nesse momento a gente está com quase 600 mil bonecos do Tibia catalogados já. E tudo com a API do ranking, tá? Vou explicar como é que foi feito. E guilds e bonecos, né? Cara, é só isso que interessa mesmo. Então sim, a gente fez essa parte aqui, tá? Da busca, tá? Por bonecos. A gente não tá salvando mortos ainda. Skills tá sendo salvo já, tá? O crawler hoje ele já está buscando, tá? Pela lista do online e os bonecos de uma guild, tá? E também, cadê? E também já está buscando aqui, ó, dessa maneira aqui, beleza? Então eu acho que a gente já conseguiu descobrir os bonecos já de várias maneiras, tá? E o que acontece? O crawler está trabalhando bastante ultimamente, tá? Eu dei monitorando aqui, inclusive eu estou até olhando no nosso banco de dados. Se a gente for aqui, ó, cadê aqui, ó? A gente tem a parte aqui, ó, que é a parte de métricas. Eu tive que inclusive fazer o upgrade dele porque a instância que a gente estava usando não estava aguentando. Talvez seja por causa do início agora, né? Porque a gente estava a gente está processando muito, né? Então aqui, ó, olha só. O que aconteceu aqui? O CPU do nosso banco, se a gente olhar aqui, ó, ele só ficava em 100%. Tá vendo? Tipo assim, eu não conseguia trabalhar. Não conseguia. E aí eu comecei a otimizar a query, tá? Eu vim aqui no cursor aqui, mandei ele lá conectar lá no banco de produção e falei assim, cara, analisa as queries aí e vê como é que tá, tá? Vou fazer de novo aqui, ó. Check. O que acontece? Eu coloquei o meu IP liberado lá na Azure, então o meu IP tem acesso ao nosso banco. Então eu consigo ir lá, conectar no banco e fazer essas consultas aqui, tá? Então eu consigo fazer isso. Então, deixa eu jogar meu mouse pra cá, jogar pra cá. Então o meu IP, ele consegue acessar o banco e a gente consegue ir lá e checar como é que tá a saúde da aplicação, tá? E depois que a gente otimizou, cara, melhorou muito, tá vendo? Isso aqui, ó, é carga de processamento mesmo. A gente tá processando muita coisa. Mas agora que a gente tá aqui com processamento ok,
Eu vou cogitar depois voltar o banco pra versão mais barata, tá? A gente tá com a versão mais cara aqui. E aí a gente vai otimizando isso aqui, porque eu ainda não sei se vai aguentar por causa das queries de métrica, né? Que a gente não rodou ainda, a gente não tá executando elas. Mas sim, já tá funcionando bem já, tá? Então legal. Como é que foi feito o crawler, né? Eu não tenho mais aqui eu não tenho mais aqui o chat aberto aqui. Mas assim, foi muito simples. Eu lembro que foi muito simples mesmo. Tipo, cara, eu mandei 2 prompts e já tava pronto já. Legal. Cara, a gente fez muita coisa. A gente fez muita coisa. Eu fiz um esquema de auto-scale também, que tem aqui dentro da nossa aplicação, existe aqui, ó, o auto-scale. O que ele faz? Ele fica lendo, ele lê essa API aqui, ó, metrics, kiwi, e conta quantos itens tem, tá? Então eu vou alocar um worker para cada 50 mil itens. Ou seja, se der um spike de processamento, a gente vai colocar mais uma máquina para poder abaixar o processamento. Aí quando baixar para 50, vai voltar para 1. Em tese deve estar funcionando, né? A gente pode até vir aqui, ó, no autoscale e ver os logs da aplicação. Vamos ver aqui. Aqui, application, autoscale. Então ele tá lendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Mudou para 2, scale to 2, ok. Tá vendo? Então enquanto tiver em 2 aqui, ó, vai ficar em 2, tá? Em tese deveria estar funcionando, não sei. Vamos ver aqui, ó, Horizon. Acho que é em scale, né? Scale. Aqui, ó. Estamos com 12 réplicas nesse momento aqui, tá? Que é por causa disso, tá? Se a gente vier aqui em logstream também, aqui, ó, vai ver que a gente tá processando a milhão. Tá vendo aqui, ó? Tá lá buscando o bonequinho, ó. Nesse momento aqui tá pegando high score, tá vendo aqui, ó? Então assim, a gente já tem no banco de dados já uma forma de melhorar tudo isso aí, tá? Vamos ver como é que tá aqui, olha só. Então aqui, ó, as otimizações que a gente fez resolveu, né? Então assim, cara, as queries caíram muito. Tava demorando, tipo assim, uns 20 minutos, 20 segundos uma requisição. Tá vendo aqui, ó? Não tá falando aqui. Onde que tá? Não fala como. Aqui, ó. 4.800 milissegundos, 9.000 milissegundos. Então assim, a gente melhorou muito, tá? Melhorando muito. Beleza? Então assim, tá bem legal isso aqui. E que o character name ele usa muito, né? Então assim, basicamente a tabela que mais vai ter coisa no nosso banco de dados vai ser de boneco, né, de caractere. Characters, tá? Então assim, tá legal, tá funcionando bacana isso aqui. Eu já dei nosso jeito aqui de fazer isso funcionar, tá? Infelizmente a gente perdeu nosso centro, porque eu estourei a cota de erro lá, não arrumei a tempo essa questão aqui. Tive que sair, acabou que fui fazer outras coisas. Então a gente estourou nossa cota lá. E aí agora a gente vai ficar cegas aí uns 30 dias, uns 28 dias aí pra poder voltar a funcionar. E assim, cara, tá funcionando legal, tá? Tá na camada de retry, já gastamos mais de 20 GB já, então já gastei $10 de proxy já, tá? Mas eu acho que, cara, deve bater uns 10 milhões de boneco ali, sabe? Eu acho que nessa primeira semana vai ficar mais intenso o processamento, porque a gente está criando os bonecos a primeira vez. Então, se é a primeira vez que busca, eu vou lá, acesso o boneco, vejo os outros caracteres dele, etc. E depois a gente pode fazer uma regra de só pegar, a gente só refresca a busca de boneco com mais de um certo level, sabe? Até pra gente poder fazer uma... A gente faz uma distribuição de estatística e ver qual que é o teta 20, né? A gente vê onde que a gente precisa começar a buscar para poder ter dado atualizado, sabe? Para não poder onerar muito nossa operação também, tá? Mas vamos catalogando todo mundo aí e a gente fez uma camada de auto-discovery que é o seguinte, bem nessa parte aqui, ó, os caracteres de characters. Então a gente vai lá no online, cara, viu o boneco se matou, sabe, matou outra pessoa, tá em guild, acessa a guild, sabe? Tá em guerra contra a guild, vai lá na outra guild lá, também busca ela, salva ela no banco, sabe? Então, cara, a gente fez um puta esforço pra poder ter todos os dados mesmo, sabe? Então, assim, a gente vinha aqui, ó. Cadê? Guilds. Cara, tá bonitinho aqui, ó. A Angel Alliance, tá? Então ela tá ativa, você não pode aplicar pra ela. Foi fundada em 23 de 2 de 2018, tá vendo? Então aqui, ó. Pega certinho aqui a descrição dela. Esse aqui é a logo dela, né? Tem 100 membros, tá vendo? A casa dela é Frost Manor. Sem eventos, sem wars, tá vendo? Opa, deixa eu fechar aqui. Então assim,
tá bem legal, tá? A gente conseguiu fazer uma coisa bem legal aqui nessa parte de busca, tá? Mas é óbvio que, cara, isso aqui é crawler, né? Assim, mudar uma coisa, uma vírgula no site lá vai quebrar a gente. Então a gente vai resolvendo aos poucos aí, tá? Vamos ver aqui, ó. Então, legal. Eu acho que agora, nosso próximo passo aqui, tá? Que eu vejo que a gente tem que fazer aqui. Cara, eu preciso começar a salvar as mortes. Eu preciso salvar algumas coisas, tá? Antes de ir pro site, por que eu tô insistindo em fazer o back-end todo agora? Porque é o seguinte, nós já estamos gastando proxy para poder alimentar a base. Então, já que estamos fazendo isso, a gente já pode tomar a liberdade de colocar os dados todos no banco, pra gente poder buscar uma vez só, tá? Porque depois a gente vai ter que começar a revalidar os dados, cara, e aí vai ficar mais caro a operação, tá? Então, cara, a gente tem que começar a mapear transferência, mudança de nome e road merge, tá? Isso aqui vai pra depois, até porque não tem nenhum acontecendo agora, tá? Então, assim, eu não sei nem como é que acontece lá no site do Tibia, que acontece. Casas também, a gente tem que começar a mapear isso. Pô, seria muito legal a gente começar a ir aqui, ó, no site do Tibia, a gente vir aqui é a tela da Cloudflare. A gente vir aqui em Community, em Houses, tá vendo? E buscar esses dados, tá? Acho que seria muito interessante também. E, cara, também começar a ter dado normalizado, por exemplo, tá? Players online, tá? Pô, a gente podia buscar salvar esse dado 3 vezes ao dia numa tabela separada pra ter estatística, cara. A gente quer saber se o time tá crescendo ou não, entendeu? Porra, 7 players online, cara. Nossa, tera. Zoado, hein? Zoadaço isso. Mas enfim, tá? Tá bem legal isso aqui. Então, vamos lá, né? Vamos deixar documentado aqui o que nós vamos fazer pra ficar mais fácil depois a gente olhar isso aqui, tá? Então eu quero atacar esse ponto e esse ponto. Eu também quero atacar esse ponto aqui, tá? E eu também quero atacar uma coisa que não tá escrito aqui, tá? Esse aqui, ó. História de personagem, tá? Salvar progresso. A gente já salva pelo high score, que é level, skills, etc. Tá? Salvar atividades. Atividades são mortes, casas, nomes, tá? Etc. Tá? Deixa eu ver o que é mais aqui. É isso, eu quero. Eu quero tudo que acontece no boneco, eu quero ter salvo o histórico dele. Então eu quero criar o Character Activities, né? Ou log, uma coisa assim. Então isso aqui é interessante pra gente poder. Cara, imagina a gente poder fazer no final do ano que vem, porque isso não dá mais, né? Fazer um Rapid, né? Igual Spotify, do seu boneco no jogo, sabe? Eu acho que é uma chance de viralizar, né? Nossa ferramenta para daqui a um ano, né? Então, assim, é uma coisa pro futuro, né? Começa agora isso aí. Então, cara, tá muito legal, tá? Toda essa questão aqui a gente já fez já. Tá funcionando bem. E agora adicionar feature tá muito rápido, tá? Então, por exemplo, tá? A gente pode trabalhar aqui agora a parte da... Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou cortar esse vídeo, porque eu já dei o contexto pra vocês. Já falei sobre isso. Não quero atacar o site agora. E agora eu quero atacar essa parte aqui, ó. Tem essas três aqui, né? Opa. Eu quero atacar essas três aqui. Mas nesse momento, eu tô a fim de fazer essa aqui, ó. Porque eu acho que já tá rodando. Como já tá rodando o crawler já, nós temos que fazer ela mais rápido, tá? Então vamos, próximo vídeo então nós vamos fazer isso aqui, beleza? Então, te encontro lá, hein? Abraço aí, tchau, tchau.